Salve, galera do Pop Fan, sejam muito bem-vindos a mais um momento do Pop Fan Entrevista, hoje especialíssimo, com todas as letras capitais para vocês que nos acompanham. Eu tenho o privilégio, a honra de receber uma dupla que dá lição, não apenas de parceria, de solidariedade, mas principalmente de motivação à cultura. Um destes nomes talvez seja extremamente conhecido para você, que é nerd, geek e consumidor da cultura pop, pois ele é um influenciador muito querido. Muito boa praça, já demos boas risadas aqui nos bastidores. Eu falo dele, Daniel Miranda. Seja bem-vindo ao Pop Fan Entrevista, Daniel. Muito obrigado. Fala, Edgar, beleza, cara? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. E acho que a gente vai bater um papo bem bacana, hein? Sem sombra de dúvida, temos aí muita coisa boa para falar. E olha, do outro lado, não pode deixar de ser mencionado com toda a pompa, todo o louvor, ele que está apoiando essa iniciativa, que foi nada ali no empurrãozinho do Daniel. Alexandre Batista, seja muito bem-vindo ao Pop Fan Entrevista. Obrigado realmente pela tua presença também. Salve, Edgar. Boa noite aos espectadores aí do Pop Fan TV. É uma honra estar por aqui, cara. Vamos bater um papo muito legal aí. E Daniel Miranda, óbvio, né? Salve, meu parceiro aí. É muito bom estar falando com vocês hoje aqui. Agradeço desde já. Sem mais delongas, vamos pular direto para esse papo, porque tem muita coisa realmente a nós trazermos à tona e também porque não conhecemos um pouquinho dos bastidores. Daniel, você, como um influenciador, como uma pessoa que consome cultura pop diariamente, qual é exatamente a tua perspectiva do cenário da cultura pop para os negros, a comunidade negra, não apenas no Brasil, mas num contexto geral, que te motiva a produzir conteúdo para todos nós? Pô, Edgar, quando eu vim pro Instagram, né, para fazer conteúdo, criar conteúdo, na verdade, assim, foi uma expectativa de compartilhar só meu hábito de leitura, né? Eu sou leitor já há algumas décadas e muito poucos amigos em volta para conversar e tal. Eu falei, não, vamos usar alguma dessas redes sociais, tantas que temos por aí, né? Vamos pegar alguma delas e vamos tentar falar com alguém sobre isso. E, cara, a recepção foi muito bacana. E só que uma coisa me incomodou logo de cara, cara. Tinha muito poucos criadores de conteúdo negro, sabe? Muito poucos. E eu falava, porra, mas isso é muito estranho, porque, cara, o Brasil é um país com mais de 50% da população formada de pretos e pardos, e onde é que tá essa Cadê? porcentagem aqui, né? E aí eu falei, não, vamos. Na época eu nem botava meu rosto nas resenhas e tal. Eu falei, não, vamos começar a colocar o rosto, porque é isso, a gente tem que ser visto também, né? Para Isso ser aí. lembrado e ajudar também outras pessoas que estão começando agora a falar assim, pô, aqui também tem lugar para mim, sabe? Acho que isso é importante. E a gente vem numa onda de uma conscientização muito boa, né, cara, no que diz respeito à representatividade e representações. Então, eu acho que a gente traz uma perspectiva diferenciada para essas discussões, sabe? Porque é muito diferente a forma com que a gente vai falar e a gente vai abordar esses assuntos de repente, pessoas que sempre foram representadas nesses meios nerds, né? Homens, brancos, héteros e tal. Então, para eles sempre tiveram representados lá desde os primórdios de tudo, né? Agora, homens negros, mulheres negras transgênero, sabe? Então tudo isso assim é muito pouco representado ainda. Então é importante que a gente traga essas perspectivas mais diversas para a gente poder trocar uma ideia de uma forma mais plural, né? Exato, e não só uma forma mais plural, mas uma forma mais realista, mais aproximada do dia a dia de todos nós. A gente pode idealizar os heróis da Marvel ou DC naquelas megalópolis como Nova York, Los Angeles e tudo mais, mas e os heróis da cultura afro-brasileira, da afrodescendência brasileira, os nossos zumbis do Palmares da época moderna. A gente precisa disso também. E é bacana você comentar isso.
E a próxima pergunta eu já passo para Alexandre, porque, visto de um discurso desse, é o cara que entra numa reunião e já vende o peixe ali, né, Alexandre? Como foi, de que maneira se deu o teu contato com o Daniel e que vocês chegaram a um consenso de que, puxa, junto podemos fazer algo diferente? A gente ainda não vai dar spoiler, mas vamos conhecer um pouquinho da trajetória da jornada de vocês. Pô, muito bacana poder falar disso, Edgar, porque quando o Daniel começou lá no Instagram, ele tinha um perfil que não dava nenhum, como ele falou, né? A própria, o rosto dele, ele não dava a cara ali nas postagens, e a gente conhecia ele ali ele começou a fazer parte do site, né? Uhum. Eu me lembro que ele chegou produzindo texto, e aí a gente convidou ele para pôr os textos no site, e a gente trocava muita ideia, porque ele mandava textos. Eu acho que um dos primeiros que ele mandou foi uma HQ chamada Contos de Griot, do Jean Lins, né? Foi uma das primeiras que ele mandou, se não foi a primeira, e uma do Pantera Negra. E pô, eu falei, pô, a qualidade do texto era muito legal. Eu falei, puta, que legal, né? Mais um colaborador. E a gente começou a ter muito contato, porque eu era o editor das matérias dele lá no site. Uhum. E aí, quando ele fez a migração e se tornou o Negro Geek, a gente viu realmente o fenômeno acontecer, porque ele começou a se mostrar e começou a realmente representar uma galera aí que estava esperando justamente isso, ter alguém que falasse para eles como público. E aí foi a caminhada nossa começou por aí, porque ele tinha o espaço dele lá no Instagram e também tinha essa segunda casa, essa caminha para dormir lá no Ultimato do Bacon de vez em quando, e a gente trocava muita ideia, e daí eu acho que toda a coisa começou a evoluir, mas como você falou, não vou dar spoilers ainda tem muito papo para rolar. Só comentar que caminha para dormir não, casa de mãe, né? Boa. Pô, fico feliz, cara. Sempre cabe mais um, né? Nem casa, coração, sempre cabe mais um. Meus amigos, então, dessa parceria de praticamente escritor e editor-chefe, vocês foram estreitando os laços de amizade, foram conhecendo melhor um pouco gostos, perfis e ideias que, em comum, se juntaram praticamente naturalmente. Até mesmo como você mencionou, né, Alexandre? Você deu uma plataforma e o talento dele foi nato. Ele simplesmente da gaiola saiu e ganhou o mundo. Como é que você se sente hoje? Exatamente lembrando dessa trajetória, como começou às vezes de uma conversa boba, talvez sem sentido naquele momento, e que hoje transformou essa amizade no fenômeno que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pô, Edgar, para mim, de verdade, de coração, é aquela coisa que a gente chama de conquista, sabe? Porque é uma coisa que eu não passo por isso, eu não passo na pele os preconceitos, que a gente vira e mexe, troca ideia, e a gente conversa muito. O Daniel é um cara que, assim, quando ele não tem tempo, ele manda áudios de 9 minutos no WhatsApp, porque ele vai fazendo as coisas dele conversando. E a gente adora trocar ideia, não é de hoje, não é a partir do momento que as coisas começaram nesse novo projeto. E aí esse novo projeto, para mim, é conquista, porque é uma evolução absolutamente natural para tudo que o Daniel está plantando aí desde esse 1 ano atrás, que ele começou com o Negro Geek, com unhas e dentes, de fato, e falou, não, tá, esse espaço aqui é meu e é da minha galera e eu vou fazer isso daqui. Então, pô, 1 ano depois, ver esse cara como editor, eu não sei se eu podia ter falado spoiler. Não, por favor. Mas ver esse cara como editor de um selo, trazendo essas coisas que ele está trazendo, é conquista. É conquista e eu fico extremamente orgulhoso, porque é isso que você mencionou e que eu vi lá atrás nos textos dele. É um cara que tem um profundo conhecimento dessa área de quadrinhos e muito competente. Então, assim, o Daniel, cara, ele tem que estar fazendo isso, sabe? Ele tem que estar fazendo isso. Não há como a gente iniciar esse papo, fazer esse aquecimento para entrar nessa seara sem reconhecer os atores que vocês são. Principalmente a mudança não foi apenas entre vocês, mas principalmente para
aqueles que estão na ponta e que vão poder consumir o que essa amizade produziu. E aí eu passo, então, para você, Daniel, e te perguntar o seguinte: como o Alexandre sentiu-se realizado, cada vez mais acredita e te incentiva a seguir adiante, como é para você também saber que existem outras pessoas que olham para ti e veem um negro sendo bem-sucedido? E às vezes muitas das pessoas podem achar que ser bem-sucedido é conta bancária recheada, são milhares e milhões de seguidores ou assinaturas de contato, e às vezes não é nem isso. Às vezes é poder realizar o sonho de fazer a minha voz ser ouvida. Mas como é que é para ti poder representar um bastião de esperança para futuras e atuais gerações? Edgar, uma coisa que eu sempre fico pensando, que às vezes a gente que é preto, a gente nem se permite sonhar, sabe, cara? Às vezes a gente tá ali passando um dia após o outro e a gente não se liga que a gente pode fazer as coisas, sabe? Porque a gente dificilmente se vê em algumas posições, sabe? A gente dificilmente, e quando se vê, né, são representações muito micro, né? Então a gente, será que esse lugar é para mim mesmo e tudo mais? Cara, o Alexandre foi um cara que desde o início apostou em mim, sabe? Sempre, desde o início, porra, trocando ideia. Às vezes eu falava, mas será? Não sei o quê. Pô, ele me chamava, me dava feedbacks dos textos que eu produzia, sabe? Falava, pô, sabe texto tal, não sei quantos meses aqui nos mais acessados do site, não sei o quê, sabe? Era muito gostoso isso, cara, muito gostoso. Esse feedback é muito importante, porque muitas vezes a gente cresce com essa deficiência mesmo de estímulos, né? Porque as pessoas não olham pra gente muito com essa visão de estou acreditando em você, sabe? É diferente. Então, assim, foi muito bom esse trabalho que a gente tem feito, tem sido extremamente gratificante. A gente sempre fala também que o sucesso ele está num ponto de chegada, né? Mas eu acredito muito que ele está no percurso que a gente faz. E, cara, tem sido muito gostoso trabalhar com o editor Ultimato do Bacon, tem sido muito gratificante. Eu tenho aprendido muito mesmo com a parte de edição também, né? Esse é o primeiro trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, eu estou fazendo a edição, mas o Alexandre está sempre do meu lado, sempre apoiando, tirando dúvidas, ensinando. A gente faz o curso juntos, a gente estuda juntos, a gente faz a edição também em parceria. É muito, muito bacana. É um trabalho realmente muito gratificante. E, assim, depois que a gente vê o trabalho pronto, né? A gente olha assim e vê o que saiu desse trabalho, cara, é muito, é igual, eu acredito que seja como um filho, né? A gente tá vendo ali e fica, pô, mó orgulhoso, sabe? Porque ficou um trabalho muito bacana mesmo, muito bem feito, de muita qualidade, cara. Olha, repito, parabéns a ambos, porque já cozinhamos tempo possível para então revelarmos o que a gente está tanto escondendo, que a nossa produtora já mandou até mensagem aqui dizendo, anda, fala logo porque eu já não estou me aguentando. Sem mais delongas, então, a gente vai contar que o fruto dessa parceria é a criação de um selo. Melhor do que ninguém, um selo editorial, melhor dizendo, desculpem, melhor do que ninguém para falar. Eu gostaria que você, Alexandre, contasse para o público que ou nos vê ou que nos ouve o que é este novo selo que você está trazendo ao mercado e deixando sob a tutela do Daniel. Bom, vamos lá. A editora Ultimato do Bacon tem como um dos grandes parâmetros da editora trazer publicações de custo acessível, de preço acessível para o leitor. A gente tem visto no mercado editorial, principalmente de quadrinhos, que tem uma busca muito grande por materiais de alto luxo, um ótimo acabamento gráfico, capa dura e tudo mais, mas isso não ajuda a formar novos leitores. Infelizmente, esse tipo de material ele é proibitivo para pessoas de uma renda menor e principalmente para os jovens. Os jovens, em geral, sejam até os de classe mais alta, geralmente eles não têm tanto acesso a esse tipo de publicação mais luxuosa. Então esse é um dos pilares da editora Ultimato do Bacon, trazer materiais de qualidade, mas com custo final baixo para os leitores poderem ter acesso. Conversando com o Daniel a respeito de todas essas questões que a gente sempre conversa,
veio essa ideia, né, de trazer o Negro Geek para um selo editorial. E por que isso? Citando um caso famoso mundialmente, o caso da Oprah Winfrey, né, com a questão de salários desiguais. Então, assim, ela não só era negra, não só ela é negra, como ela é mulher. Então, ela tinha uma desequiparação salarial gigantesca. E a gente sente isso no mercado editorial de quadrinhos. O quadrinho que mais vai vender, tirando o Maurício de Souza, que é o suprassumo das vendas no mercado editorial nacional, a gente cai em segundo lugar para as publicações de Marvel, DC, super-heróis. Os autores nacionais, independentes ou vinculados a uma editora, têm vendas irrisórias. Então, a Ultimato do Beco Editora preza por autores nacionais. Mas ainda assim, se você for analisar autores e autoras negras, geralmente as boas vendas são de autores e autoras negras que fizeram alguma publicação falando sobre questões ou de racismo ou de ancestralidade. Então, é complicado a gente ver trabalhos de autores e autoras negras que estejam falando de outros assuntos que não sejam necessariamente vinculados a essa questão, né, da pele, da raça, do racismo e tudo mais. Então, a gente conversou muito sobre essas questões e falou, mas por que um selo editorial dentro de uma editora, se a gente quer dar voz e vez para autores e autoras negras, a gente pode simplesmente publicar nas revistas de linha. Mas a questão é justamente essa. A gente quer dar oportunidade para os profissionais. A gente não quer convidar eles para contarem especificamente uma história falando sobre essas questões. Então, eu acho que esse já é o primeiro preâmbulo que eu posso te trazer, Edgar. Gostei muito e, novamente, admiro, não só dou os parabéns, mas é muito importante, repito, que através da cultura pode-se haver tudo, riqueza, força, soberania, mas se não houver cultura, o parâmetro e a base cultural, um povo sem ela nada é. Dito isso, eu passo a palavra novamente para você, Daniel, porque a responsabilidade agora, como a Alexandre bem colocou, de ser editor é sua. O que você observa comparando, não tanto, porque seria desumano, desigual, mas como você, de repente, observa um certo paralelo entre você e hoje as pessoas que trabalham para você precisam exatamente se reportar na qualidade do texto, da ideia e que contam com a sua orientação. Como é que é esse cenário hoje? Edgar, a gente tem no Brasil profissionais incríveis. E assim, mais do que artistas, mais do que autores, tô falando de profissionais mesmo, sabe? Tem gente que trabalha, e muitas vezes em mais de um emprego, né? Mas que tá lá todo dia investindo um tempo na produção de cultura, né? E são trabalhos muito bem feitos, sabe? Tem uma pesquisa por trás, tem muita substância, não é um trabalho raso. A gente tem a sorte de trazer alguns artistas desses, né? Alguns autores desses para dentro do selo Negro Geek, e tem sido realmente uma experiência muito, muito forte, cara, muito forte. E, ao mesmo tempo, é um pouco triste que essa galera não tenha mais espaço, sabe? A gente fica incomodado que, pô, como que um cara que é tão profissional desse jeito, que entrega coisas de tamanha qualidade, com prazo, né, assim, entregando dentro do prazo e tudo mais, como que um cara desse, às vezes, não tem mais reconhecimento do mercado nacional? Então, acho que a gente também tem esse papel, sabe, de dar mais espaço para essa galera. Então, a gente está muito feliz, a gente já está com alguns trabalhos prontos, né, e já estamos iniciando outros que vão ser lançados mais para frente, mas assim, eu fico muito feliz de ver as pessoas, os profissionais com quem a gente tem trabalhado, são realmente assim a ilustração perfeita do cenário que a gente tem e que a gente tanto quer valorizar, né? Eu permaneço ainda contigo para a próxima pergunta, porque é interessante o que você acabou de mencionar. Vocês cunharam já uma determinada primeira leva e estão se preparando para lançar o segundo momento.
a partir de que ponto, de que momento vocês entenderam que havia muito mais a se contar, ou muito mais a levar adiante, sem mencionar os que já estão prontos, o que já está em circulação? Como é que foi a identificação da necessidade de dar continuidade e espaço a essas vozes e esses talentos, principalmente? Edgar, se o mercado tivesse mais espaço, a gente publicava ainda mais do que a gente já está planejando, sabe? Mas realmente, desde o início, desde que a gente pensou em lançar o selo, a gente sabia que tinha muita história boa para ser contada, sabe? E isso que o Alexandre falou, não necessariamente trazer o negro para falar de questões de dor, né? Questões de racismo, questões de exclusão social, questões de ancestralidade, né? Mas trazer o negro para falar de tecnologia, falar de relacionamentos, etc. Mas sempre sob a perspectiva do negro, porque é a questão da perspectiva diferenciada, né? Então a gente sabia que, pô, a gente tem outras histórias para contar, sabe? E a gente tem essa vontade de contar, só que faltava espaço. Faltava espaço justamente por isso, porque, pô, sempre que se chamava um autor negro, né, quase que obrigatoriamente era para falar sobre essas temáticas, principalmente mais recentemente, depois de casos como o do George Floyd, né, que trouxe à tona o movimento Black Vidas Lives Negras Matter? Importam, exatamente. Uhum. Então, a gente falou, cara, vamos abrir esse espaço, e aí, de início, a gente trouxe um autor, pensamos uma história com ele, trouxemos mais uma dupla de autores que vão fazer um outro trabalho paralelo, e a partir daí, cara, vários outros autores a gente foi conversando, e várias outras ideias foram surgindo, e a gente tem aí mais aí um ano de publicações pela frente, tranquilamente, cara, e histórias que eu te falo que são excelentes, cara, excelentes. Já estou ávido, vou pedir depois, nos bastidores, óbvio, aquele envio caprichoso para a imprensa, que afinal de contas, né, é autografado, por favor. Brincadeiras à parte. Fechado. Alexandre, dito isso, então, pela parte do Daniel, é interessante também perguntar a ti o seguinte, e para você, com todo esse rico caldeirão de informações que viria a alimentar os leitores, os consumidores do material produzido por vocês, houve alguma dessas histórias alguma dessas publicações que mexeu contigo, tanto quanto no primeiro momento que você leu um texto do Daniel? Pô, Edgar, eu vou te falar que essa que a gente está produzindo agora, ela está no final da campanha lá no Catarse, do Isaac Sagara, Technodreams. É uma HQ que, para mim, ela fala tão bem a respeito dessa... Porque o Isaac escolheu justamente trazer esse conflito social, né, entre uma classe mais abastada e uma mulher que é negra, que mora na periferia, é mãe, né, até onde a história mostra, ela parece ser uma mãe solteira, com duas crianças, então ela sustenta a casa e tal. E para mim, eu acho que é incrível assim, a forma como ele trata, porque ele não provoca um embate de uma forma, como eu posso dizer, não é um embate em que ele desumaniza o lado opressor. Pelo contrário, Isaac ele contextualiza a situação e ele tenta mostrar que existe um certo vício social na classe opressora. Então, para mim, ele tem uma sensibilidade ao fazer aquela narrativa que, pô, ele quebra qualquer leitor que esteja realmente prestando atenção na história. É simples, você consegue se colocar no lugar daquelas pessoas. E o mais importante é isso, né? O Isaac é um homem, e ele está narrando a história de duas mulheres. Então, assim, ele conversando com a gente, ele fala isso, que ele fala, para mim tem muita cena que foi difícil de desenhar e de escrever, porque eu no lugar, eu falaria, eu responderia, eu teria dito isso e aquilo, mas eu tinha que pensar como se eu fosse a Cida ou a Viviane, que são as duas personagens dele. Então, eu logo de cara, se tiver que falar de uma HQ que já me pegou, foi a Technodreams. E eu queria só fazer uma ressalva, Edgar,
que assim, uma das coisas mais legais do selo Negro Geek na editora é que tá tudo na mão do Daniel, né? A gente dá suporte, como ele falou, a gente tenta dar todo o suporte possível, então se ele tem alguma dúvida, se ele precisa de alguma ajuda com, sei lá, orçamentos, gráfica, esse tipo de coisa, a gente tá aqui para ele. Mas é ele que vai atrás de conversar com os autores, é ele que chama os autores, é ele que escolhe os autores, ele que ajuda a escolher as histórias, então tá tudo na mão dele. Para mim é uma satisfação demais ver a revista nascendo e ir acompanhando quase como um leitor, porque eu vou vendo internamente o processo, mas tá tudo na mão do Daniel. Então para mim tá sendo maravilhoso poder acompanhar de perto, mas não ter que fazer o trabalho pesado mesmo. Tá sendo demais ver as escolhas que o Daniel faz, né? É muito bacana mesmo. A pergunta capital que não pode faltar é: mas não rola um medo de um spoiler antes de ler completo? Infelizmente, isso faz parte do trabalho, né? Quando a gente começou com o canal e o site, que geraram a editora, eu me incomodava muito com spoilers de qualquer coisa. E aí um dia minha esposa falou para mim, ela falou, Ale, você está trabalhando buscando informações sobre o filme. Então você vai saber de surpresas antes do filme. O teu trabalho agora é esse, como jornalista de entretenimento. Então, eu acho que isso foi me ajudando a conceber essa ideia, porque como editor não adianta. Às vezes a gente ajuda a criar o spoiler, né? A gente às vezes, dependendo da HQ, eu ajudei a criar, falei assim, pô, e se a gente fizesse uma cena assim no final? Você ajuda a criar o spoiler. Então, a gente tá... Não tem como. A gente toma spoiler todo dia. É inevitável. Como diria o Thanos, é inevitável. Não há jeito. Bom, dando sequência a esse papo, uma das coisas mais interessantes que vocês propuseram foi o financiamento coletivo ao trabalho dos artistas. Duas perguntas. Podem sortear entre si no par ou ímpar quem responde qual. Primeiro, por que o financiamento coletivo, se havia alguma proposta já inicial de transformar aquilo numa campanha, não apenas de valorização do trabalho do artista, mas também de, ao mesmo tempo, transformar aquele produto mais conhecido através de um financiamento. É uma estratégia, às vezes, muito bem aproveitada, que as pessoas acham que é só o financiamento, mas eu sinto muito, lamento te dar um spoiler. A verdade é essa, para que o produto se torne mais conhecido. E a outra, a partir de que momento vocês tiveram a ideia do Black Knack estar ali casado, juntinho, com o financiamento dentro da primeira edição? Bom, eu vou responder então a respeito do financiamento e vou deixar o Daniel falar do Black Knack. Quando a gente começou a editora, a gente escolheu o caminho do financiamento coletivo por dois motivos. O primeiro deles era, a Ultimato do Bacon Editora não tinha nenhuma publicação. Então, se a gente abrisse uma campanha de pré-venda no nosso site e tudo mais, como é que a gente envolve as pessoas ou como a gente valida para as pessoas que nunca ouviram falar no Ultimato do Bacon uma publicação nossa? Muito dificilmente a gente ia ter a resposta que a gente teve tendo o Catarse como avalizador da editora. Uma vez que está ali no Catarse, o Catarse ele funciona como uma rede de segurança para quem está apoiando. Quer dizer, se tiver qualquer problema, você tem o Catarse ali mediando a situação. Então, o Catarse valida aquele projeto. O segundo motivo, e acho que o mais importante, Edgar, é que o Catarse, mais do que uma plataforma de financiamento coletivo, ele é uma comunidade. Eu já acompanhava o Catarse um tempo antes, né? Eu comprava e apoiava HQs de outros artistas independentes que eu seguia e tudo mais pelo Catarse. E a própria equipe do Catarse, eles não têm mais do que 20 pessoas ali, sabe? Os donos e os funcionários, eles são, parece que uma grande família. Você manda e-mail, a resposta vem, você sabe que é uma pessoa que está te respondendo, e não é aquela resposta padrão. Eles têm o método ali de resposta, mas quando você tem algum problema para resolver, você manda e-mail e você tem realmente um atendimento super personalizado. Então, a gente buscou especificamente o Catarse
por conta desse senso de comunidade que as pessoas têm ali. É uma rede social, mas feita realmente por gente que nem a gente. Então a gente está muito feliz fazendo campanha no Catarse, e obviamente quando saiu a primeira do selo Negro Geek, a gente falou, não tem como ser diferente. É no Catarse, e a gente realmente, inclusive, hoje na data da gravação, a gente saiu na mala direta do Catarse, que toda semana eles passam no Catarse Geek, eu acho, eles indicam 7 projetos, e o Tecnodreams foi um dos indicados hoje, então a gente está super feliz de ter saído lá na mala direta do Catarse. Pô, parabéns, parabéns, porque é o que você falou, Alexandre. O Catarse é mais do que uma plataforma, de fato é um ecossistema voltado para quem gosta, para quem curte, principalmente com a segurança de que todo projeto que você põe ali, dificilmente pode ser que não alcance a meta, mas com essa comunidade fabulosa, eu acho que ali é só o começo, sem dúvida. Edgar, quero só frisar uma coisa, que você mencionou isso de não alcançar a meta, e uma coisa que é bacana é que o Catarse permite você escolher a modalidade. Então, você tem as campanhas que são tudo ou nada, e que se elas não atingem a meta, o projeto não é financiado. Mas o Catarse também tem as modalidades flex, que é o nosso caso. A gente sempre vai fazer, e a gente sempre fez campanhas flex, porque o intuito nosso realmente é amortizar o investimento, mas quando a gente se propõe a publicar uma edição, a gente já tem a verba para fazer o projeto. Então, mesmo que no Catarse a gente tenha um apoiador, esse projeto vai ser realizado e a gente vai entregar as revistas para quem apoiou. Então, é uma modalidade do Catarse que muita gente não está familiar com ela, que é a modalidade flex. Boa, importante você ter mencionado, porque até eu mesmo desconhecia esta nova modalidade que proporciona, impulsiona ainda mais as ideias e a criatividade do povo, né, do nosso público, com projetos para serem postos aí perante ao público. Então, sem mais delongas também, agora eu quero saber de ti, Daniel. E a estreia do Black Knack, logo vindo na poeira do primeiro projeto com selo da editora? O Alexandre, ele não brinca em serviço mesmo, né? Quando a gente estava pensando já no... Aliás, quando a gente estava pensando, não, a gente já estava bem adiantado já com o projeto do Tecnodreams, né? Surgiu o Black Knack e fazia todo sentido, cara. Fazia todo sentido a gente fazer essa publicação, porque é um almanaque de personalidades negras voltado para dar mais visibilidade para os autores negros de quadrinhos. Então, assim, na verdade, o que o Black Knack é? Ele é um almanaque de personalidades negras focado nesses profissionais da área. Então, ali no Black Knack a gente já consegue observar quais são os artistas que estão hoje no mercado, quais são os trabalhos que eles fazem, e numa linguagem que é muito próxima, muito familiar, de muito fácil acesso para as pessoas, não fica aquele texto muito rebruscado, sabe? Então, é um negócio que é bem palatável para todos os públicos mesmo, tanto que a ideia do Black Knack é ele ser uma publicação voltada para o público infanto-juvenil, mas óbvio que ele abraça todo mundo, né? Faz muito sentido, cara, faz muito sentido isso acontecer junto com o Tecnodreams, e tá ficando muito bacana, porque a gente percebe quais são os profissionais que vão estar ali, né? E traz uma percepção de que, cara, esse mercado é muito grande, a gente tem muita coisa para explorar, sabe? Então é muito, muito bacana a gente ver o Black Knack. Fica realmente como uma vitrine para as pessoas que não conhecem tanto, tipo, quem são os produtores de quadrinhos de cultura negros nesse mercado? Tá aí, cara, o Black Knack vai apresentar isso de forma didática muito bacana, cara, muito bonito. É no mínimo curioso, né, que a gente ainda tenha a necessidade de fazer com que as pessoas vejam os talentos que estão ali, estão na frente delas. E, como nós mencionamos, falta um pouco, é uma desigualdade que muitas das vezes é um quebra-cabeça que a gente não consegue compreender, né?
poder levar esses talentos adiante, seja na escrita, seja com os seus traços singulares, mas, repito, o que vocês fazem não só é ímpar, é único e merece todo o respeito e reconhecimento, mas, acima de tudo, isso aqui, ó, os aplausos para que novas iniciativas como essa aconteçam. E a gente, infelizmente, acabou dando um spoiler sem querer do que está vindo pela frente, porque já existem publicações planejadas para o primeiro semestre de 2022, não é isso, Alexandre? É isso aí, Daniel já fez questão de mexer os pauzinhos dele, de entrar em contato com os autores e autoras que ele conhece. A gente já está, eu vou aproveitar aqui e dar primeira mão, se a gente falou disso em algum outro canto, foi muito na boca pequena, mas o Daniel chamou Alex Mir para fazer o roteiro da próxima HQ do selo Negro Geek, que quem conhece Alex Mir sabe, ele tem uma vastíssima produção de quadrinhos, ele tem, sei lá, mais de 40 títulos que ele assina ou ele co-roteiriza, ele já fez Demetrius Dante com o Will, ele tem toda a série da Valkyria que ele escreve, junto com o Alex Genaro, tem... Pô, Alex Mir tem coisa pra caramba, os Orixás, né, a série dos Orixás, que já tá com o quê? 9 edições, Daniel? Me corrige. Acho que são umas 7 ou 8. Eu acho que ele tá indo pra 9ª agora, se eu não me engano. Que bacana, cara. Que bacana. É. Cara, não tem o que dizer. Quando você menciona Alex Mir, Alexandre, não tem o que dizer. É praticamente um testamento. É aquela declaração máxima com letras garrafais do tamanho de Hollywood. Daniel, e essa responsa de assinar essa produção? Cara, muito bacana, velho. Quando eu chamei o Mir, né, e ele topou fazer essa HQ com a gente, fiquei muito empolgado, porque eu sou fãzaço do trabalho do Mir. Desenhei todos os quadrinhos da série Orixás dele, que para mim é uma dos trabalhos mais bacanas que a gente tem no cenário nacional. Faz um resgate cultural da ancestralidade da população negra, né? E, cara, ele tá montando uma HQ pra gente que tem uma história super original, que faz uma mescla extremamente original da espiritualidade iorubá com tecnologia. Oh? Cara, então ele vai fazer uma brincadeira aí juntando essas duas temáticas e, cara, de um jeito que só o Mir poderia fazer. Não tem uma outra pessoa que pudesse escrever esse tipo de história, senão esse cara com tanta propriedade que ele tem, velho. Tô muito empolgado, de verdade mesmo, tô muito empolgado com essa publicação também. Pois é como se uma criança entrasse numa loja de brinquedos e não soubesse bem por onde começar, mas já tem aquele prêmio à vista, é mais ou menos o sentimento que todos nós estamos tendo agora, tanto você, quanto Alexandre, quanto eu aqui agora como leitor ávido, já estou aqui ansioso para ter essa obra em mãos e poder devorar o quanto antes. Alexandre, vamos falar um pouquinho mais da Ultimato do Bacon, porque não apenas como editora, vocês também têm subprodutos multimediáticos. Fala um pouquinho deles para a gente e a presença do Daniel em cada um deles, por favor. Bom, vamos lá. A gente começou, né, em 2016 com um canal no YouTube chamado Sobrecapa. E aí, em 2017, a gente fez parceria com o Diego Brice, que estava querendo montar um site. Então, em 2017, ele abriu o site Ultimato do Bacon. E aí, em 2018, a gente juntou o site e o canal com a entrada do Lucas Souza, que hoje é o meu sócio na editora. Então, a gente foi escalonando, começamos com o canal, depois veio o site, e aí, em 2020, eu e o Lucas, a gente conversando, a gente sentiu que era o momento de abrir uma editora, e a gente começou com essa caixinha aqui que está atrás de mim, a Escafandro, foi a nossa primeira revista, é uma revista bimestral, com tema pulp, né? Então, todas as histórias elas são fechadas em cada edição, e a gente convida um autor ou autora para escrever aquela edição.
Então os autores trazem as ideias, a gente conversa, aprova, mas eles têm muita liberdade para escrever o que eles quiserem na Escafandro. A primeira edição saiu com O Vampiro, pelo Laudo Ferreira, né? Ele adapta o conto de John William Polidori, é o primeiro conto organizado de vampiro, de 1919, se eu não estou enganado, e que foi uma das inspirações para o Bram Stoker escrever o Drácula em 1870. Então, quase 60, 50 e poucos anos depois, Bram Stoker usou esse conto como base, né? Polidori escreveu esse conto na mesma noite que a Mary Shelley escreveu o conto do Frankenstein. Então, é um conto super importante, mas que estava aí esquecido, e o Laudo fez esse resgate em forma de quadrinho na primeira Escafandro. Depois dela, a gente teve O Crime de Lord Arthur Saville, pelas mãos do Flávio Soares, e ele adaptou um conto do Oscar Wilde, né, que é super engraçado. Daí é um tema que a gente vai variando o gênero também na revista, né? A primeira era mais para o terror, essa segunda mais para a comédia, a terceira foi um conto do Machado de Assis, que o Marcel Bartolo adaptou, chamado A Vida Eterna, que de novo cai um pouco mais para o terror, e entre elas a gente tem outras publicações isoladas, né? A gente publicou do Totti Bernardes e Alex Salles Jagunço, Batismo de Sangue, que é uma história de redenção no sul da Bahia, lá em São Luís, é uma cidade fictícia chamada São Luís de Camões, e é uma aventura meio Quentin Tarantino, assim, toda em preto e branco, alto contraste, é uma aventura super legal, não é Escafandro, porque a Escafandro é uma revista essencialmente colorida, mas a gente preza muito por essa questão de toda a revista trazer uma história completa. Nas comic shops, vai ver uma revista da Ultimato do Bacon Editora, ele pode ter certeza que se ele não quiser experimentar e falar, eu tô com medo de repente não gostar, você vai comprar só aquela ali e acabou, a história fecha ali, a gente não fica, sabe, fazendo você ter que acompanhar uma série inteira e não fica cozinhando. Então, essas são as publicações até agora que a gente tem da editora, e finalmente aí vem o Tecnodreams, pra gente, pô, eu tô super empolgado de ver ela nascendo, e a próxima Escafandro já está anunciada, é uma adaptação do Zorro pela Germana Viana. Caraca! Só que ela vai fazer uma releitura do Zorro como ninguém nunca viu, porque ela foi atrás de pesquisar a história real do cara que inspirou o Zorro. Então, é uma história baseada na história real e não no livro que foi feito com aventuras. Então, é algo que está realmente sendo muito bem trabalhado aí pela Germana. Também estou super empolgado para ver o que ela vai apresentar. Gostei. Só pela premissa eu já gostei. Bom, também além das páginas e de canal de YouTube, vocês podem ser acessados, alcançados por um podcast, é isso mesmo? Isso, a gente tem derivado do canal, né? A gente tem um programa de entrevistas que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube, no Sobrecapa, mas esse programa de entrevista ele tem o nome de Costelinha e você pode acessar também nos agregadores de podcast. Então, qualquer agregador procura lá o Costelinha, pode procurar como Sobrecapa ou Ultimato do Bacon, porque ele tem os 3 nomes. Toda segunda-feira tem um episódio novo. A gente tenta fazer entrevistas com criadores de conteúdo, com o pessoal que trabalha em editoras, com produtores e autores nacionais e autoras. E a gente tenta trazer o pessoal do mercado justamente para dar um pouco desses bastidores aí, contar como é fazer nascer uma história em quadrinho. Que bacana. Poxa, repito, mais uma vez é digno de palmas, um aplauso honesto, sincero, porque é muita coisa que tem a falar sempre. Daniel, dito isso, se você tivesse que idealizar uma história em quadrinho, por onde você começaria um roteiro sobre a Ultimato do Bacon? Porque tem coisa pra caramba, hein? Porra, é dificílimo, hein? Cara, eu fico muito impressionado com realmente a quantidade de coisa, a quantidade de produtos e a qualidade desses produtos. O podcast do Costelinha, né, do Sobrecapa, é muito gostoso de ouvir, é muito gostoso. Parece aquele papo de bar que a gente não está podendo ter por conta da pandemia, quando você senta para ouvir, cara, é isso, sabe? Aquela sensação de, esse papo que eu queria, sabe, ter com os meus amigos aqui. Muito gostoso. As matérias também são bem bacanas. Vira e mexe, eu estou escrevendo algum conteúdo aqui, e aí eu vou lá no Google, né, e pesquiso,
listas de não sei o que, sempre aparece o Ultimato do Bacon ali pra mim. Tem muito conteúdo bacana, cara, muito conteúdo bacana mesmo. Acho sensacional, velho. Que bom, pô. Eu fico feliz de saber de tudo isso e poder trazer a palavra de vocês para quem nos acompanha. Dessa maneira, então, sem cerimônia, eu já entro num quadro muito bem falado aqui dentro do Pop Fã Entrevista, um segmento, na verdade, dentro do Pop Fã Entrevista, que a gente chama de ping-pong. Eu faço uma pergunta, vou fazer, como são dois, vocês estão em dupla, então eu vou fazer uma mesma pergunta e vocês respondam com a primeira coisa que vier à mente da forma mais sincera e honesta possível. Como vocês têm o conhecimento dos quadrinhos, da literatura, então eu pergunto, a melhor cidade para servir de pano de fundo a uma história moderna, dentre as três que eu vou citar na preferência de cada um de vocês, é Rio, São Paulo ou Salvador, na Bahia? Para mim é São Paulo. Boa. Eu acho que o Rio rende boas histórias também, cara. Ajusta aí uma ponte aérea, nada que É, não se resolva com todas as precauções para poder estar em ambos os lados, né? Então tá dito. Um herói clássico da cultura nacional que vocês gostariam de popularizar ainda mais? Vou puxar a sardinha e vou falar que é o Zico, pô. Eu não tenho como falar outro cara. Não posso falar outro cara. Mas ou o Zico ou o Ayrton Senna, cara. Eu sou muito fã do Senna. Era muito fã do Senna. Beleza. Boa. Excelentes pedidos. cara, eu penso muito em música, né? Eu acho que podia rolar alguma coisa sobre Legião Urbana, cara. Queria muito ver. Eduardo e Mônica tá vindo aí na telona, hein? Vamos ver. Pois é, já pensou umas adaptações assim pro quadrinho ia ser bem interessante. Boa. Um herói da ficção que vocês gostariam de encontrar para tomar um cafezinho ou uma cervejinha seria? Cara, eu adoro o Flash Jay Garrick. Eu acho que ele parece ser um velhinho super simpático, cara. Boa. Cara, acho que o Homem de Ferro, pra ele pagar a cerveja, né? Não paga cerveja, compra a fábrica. Não é? Bom demais. E aí, para encerrar, na modernidade, o grito de Wakanda para sempre foi eternizado pelo finado Chadwick Boseman. Infelizmente, não contamos mais com a presença dele nesse plano. Papai do Céu chamou para uma missão maior. Se vocês pudessem ter algum herói, alguma frase para transmitir a futuras gerações, qual seria? Cara, acho que é a mais eternizada, mas sempre muito pertinente, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Perfeito. Cara, não tem como ser outra. É a frase, é perfeita essa frase. Daniel matou. Não tem como dizer outra. Não tem nem como equiparar ou como ousar superar, né? Gostei. Muito bem pensado, muito bem escolhida a sua frase, Daniel. E agora eu peço gentilmente que cada um de vocês se despeça então ao nosso público, do nosso público, com uma mensagem do que mais lhes vem ao coração nesse momento para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo espaço. Acho que um dos maiores prazeres que a gente tem, principalmente nesse período em que a gente está tão recluso, né? A gente poder ter a oportunidade de se comunicar com as pessoas, usar esses canais para falar com mais gente.
É um prazer realmente poder falar sobre essas temáticas que a gente abordou aqui hoje. Está sendo um prazer fazer esse trabalho junto com o editor Ultimato do Bacon. A gente está produzindo frutos deliciosos que todo mundo vai poder compartilhar com a gente. E agradecer realmente ao espaço e à galera que acompanhou a gente até aqui. Espero que vocês tenham a oportunidade de pegar o Tecnodreams, está em campanha no Catarse agora, catarse.me/Tecnodreams. E leiam e façam as reflexões em cima da história. História não é simplesmente entretenimento, mas também é cultura, diversão e arte, como diziam os titãs, né? Isso aí. Então é isso. Obrigado mais uma vez pelo espaço e a gente vai se falando. Boa. Alexandre? Gente, eu vou agradecer, antes de mais nada, pela honra de estar aqui no Pop TV mais uma vez. Pop Fan TV, obrigado mesmo. Obrigado, Edgar. Foi incrível. Quero agradecer ao Daniel. Daniel, sem você, nada disso faria o menor sentido. Então, você sabe, a gente conversa sempre. É uma honra estar caminhando ao teu lado, cara, porque é bom demais poder trazer esse projeto à vida. Quero agradecer aos nossos autores, todos os nossos autores, Laudo Ferreira, que deu um super apoio desde o começo, o Marcel Bartolo, que ajudou com o nome da Escafandro, e, obviamente, o querido Isaac Sagara. Esse cara é um exemplo de profissionalismo, de competência e de comprometimento. Um abraço para o Lucas, meu sócio, e quero deixar uma mensagem que eu ouvi de um autor, cara, de quadrinhos norte-americano. Ele é um dos grandes escritores de quadrinhos norte-americano, que é o Ron Marz. E eu estava questionando ele sobre as brigas, né, Marvel e DC. Ele escreveu o grande conflito do século, Marvel versus DC, uma entrevista que está lá no Sobrecapa, e eu perguntei para ele quem tinha ganhado, quem ganhava e tal, e não sei o quê, e ele falou, olha, na verdade não foi essa a pergunta, estava perguntando a respeito de uma mudança que foi feita no Lanterna Verde, e ele falou, na verdade não importa, são todas histórias inventadas, são histórias inventadas. O que importa é que você leu o que eu escrevi e gostou, e que a nova geração leu o que o outro autor escreveu e gostou. Guarda para você aquilo que você gostou. O que não foi feito para você, esquece, deixa para lá, é uma história inventada. Então eu quero deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo e que gosta da cultura geek, gosta de ser nerd. Vamos ter um pouquinho mais de tolerância em entender que são histórias inventadas. Se alguma editora muda, ou se muda a origem de um personagem ou outro, vamos entender que aquilo, naquele momento, não está sendo mais para você. Mas vai buscar. Vai ter alguma história em quadrinho que ainda é para você. É por isso que a Ultimato Bacon Editora está buscando dar voz e vez para tanta gente que a gente, como o Daniel falou, se a gente tivesse chance, a gente estaria publicando muito mais revista. Porque a gente quer que você pegue uma das nossas revistas e fale, essa daqui é para mim, por mais que as outras não sejam. Então essa é a mensagem que eu queria deixar e agradecer mais uma vez todo mundo que está assistindo. Olha, eu realmente acho muito difícil, Alexandre, de poder complementar qualquer coisa que você disse, porque sem cultura nós não somos nada. Nossa identidade cultural é o que nos define perante a sociedade. Conhecimento, cultura, compreensão, sabedoria são valores que ainda assim, ainda hoje, são extremamente necessários, valores de respeito, de integridade e que, acima de tudo, estão aí presentes no nosso dia a dia e que não devem ser esquecidos jamais. Não apenas de representatividade, mas a naturalidade da coexistência entre nós, seres humanos, quaisquer que sejam as nossas origens. Então, eu agradeço muito a vocês pelo depoimento, pela história e também por enriquecer ainda mais o nosso Pop Fan TV, o nosso Pop Fan Entrevista, com esse diálogo exemplar, belo, digno, como a amizade de vocês, mas que, sem sombra de dúvida, também há de empobrecer o meu cofrinho depois de tantos títulos maravilhosos que eu terei prazer e satisfação em adquirir. Então, assim, meus amigos, eu, Edgar Borges, me despeço de todos mais uma vez com muita alegria no coração, muita satisfação. A gente se vê em breve. Um abraço. Até. Fui!